Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nos colocamos na presença de Deus, saboreamos essa presença e nos entregamos, nos abandonamos diante dele. Senhor, que todas as minhas ações e intenções sejam ordenadas ao seu serviço e ao seu louvor. No dia de hoje nós queremos rezar para pedir a graça de estar aberto a seguir Jesus por intermédio de seus ensinamentos. Senhor, que eu esteja aberto a seguir Jesus Cristo por meio dos seus ensinamentos. Marcos 8, 27 a 33. Marcos 8, 27 a 33. Jesus saiu com seus discípulos para as aldeias de Cesareia de Filipe e pelo caminho perguntou-lhes: Quem dizem os homens que eu sou? Eles lhes responderam: João Batista, outros Elias, outros um dos profetas. Então Jesus perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: Tu és o Cristo. E ordenou-lhe severamente que a ninguém dissesse nada a respeito dele. E começou a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem padecesse muito, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e pelos escribas, e fosse morto, mas ressuscitasse depois de 3 dias. E falava-lhes abertamente dessas coisas. Pedro, tomando-o à parte, começou a repreendê-lo. Mas voltando-se, Jesus olhou para os discípulos e repreendeu a Pedro. Afasta-te de mim, Satanás, porque teus sentimentos não são os de Deus, mas os dos homens. Palavra da salvação. O primeiro ponto da nossa meditação é essa pergunta que Jesus faz no versículo 27. Quem dizem os homens que eu sou? E a pergunta que continua no versículo 29. E vós, quem dizeis que eu sou? Traga essa pergunta para a sua vida. Quem é Jesus para você? O que você ouviu falar de Jesus? Por que você crê nele? São perguntas que parecem óbvias. São perguntas que parecem muito simples, mas elas trazem em si um poder muito grande de mover as estruturas do nosso coração. Quem é Jesus para mim? Um dia eu segui Jesus Cristo, mas por que eu segui? Quem é Ele? Pedro dá uma resposta. Tu és o Cristo, que significa o ungido, o consagrado, o enviado por Deus, o Messias. Pedro reconhece que Cristo é o enviado, é o ungido de Deus, que Cristo é aquele que o Pai enviou, aquele que o Pai havia prometido e que enviou. Porém, Pedro, diante da iminência da cruz, diante do ensinamento de Jesus de que seria rejeitado, morto, mas que ressuscitaria, Pedro tenta denegar Jesus dessa realidade, dizendo: não, Deus não vai deixar que aconteça nada. Quantas vezes nós também temos a mesma tentação de Pedro? Nós queremos um Cristo sem cruz. Nós queremos seguir Jesus Cristo, mas sem entender o que Jesus disse quando afirmou: quem quiser ser meu discípulo, renuncie a si mesmo, tome sua cruz e me siga. Pedro tenta dissuadir Jesus desse pensamento de que ele morreria, de que ele iria para a cruz. E, no entanto, Jesus havia mostrado que aquele que quisesse ser seu discípulo precisa não somente aceitar a cruz de Cristo, mas
assumir a própria cruz e seguir Jesus. É esse o caminho do discípulo. O caminho do discípulo é olhar para aquele que será crucificado, mas que ressuscitará, e segui-lo onde quer que ele vá, carregando também a própria cruz, participando desse sofrimento de Jesus. Quem é esse Jesus? Como é que eu tenho buscado segui-lo? Será que no meu seguimento eu busco fazer aquilo que agrada a Deus? Ou eu busco aquilo que me agrada? Como é que eu tenho carregado a minha própria cruz? Eu tenho buscado carregar atrás de Jesus ou eu quero fugir do sofrimento, querendo um cristianismo que apenas me agrade, que apenas me alegre, mas que não exige nada de mim? Jesus termina dizendo a Pedro: afasta-te de mim, Satanás, porque teus sentimentos ou pensamentos, em outra tradução, não são os de Deus, mas os dos homens. Satanás é aquele que pensa contra Deus, é aquele que divide o pensamento, que não faz com que o pensamento não siga Deus. Se a gente olha a ação de Satanás lá no Gênesis, a gente vê que Satanás é o que se opõe ao projeto de Deus. O nosso pensamento, quando ele não olha para Jesus como ele é, um Jesus crucificado, mas que ressuscita. E quando a gente não olha para nós mesmos como seguidores, aqueles que devem seguir carregando a cruz, nosso sentimento é o sentimento do mundo, é o pensamento do mundo, o pensamento de Satanás, dos projetos de Satanás e não de Deus. Toda vez que a gente foge da cruz, ou que a gente quer um Cristo sem cruz, um Cristo sem sofrimento e sem obediência ao Pai, a gente tem o pensamento do mundo e não o pensamento de Deus. Como é que estão o seu pensamento? Onde é que estão os seus pensamentos? O seu pensamento é um pensamento de quem segue a Deus? Reze com calma esse texto. Deixe Deus falar ao seu coração. Depois registre no seu caderno de oração a sua experiência de hoje. Fale como foi a sua oração. O Salmo 24, 25 é o salmo que deve acompanhar a nossa oração no dia de hoje. Então, uma boa oração. Shalom do Pai para você.